na presença de Deus lá. Mas só podes ouvir o que estás a pedir quando tu deixares lugar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares lugar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, sendo tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares Bom dia ao povo de Goiânia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 25 de fevereiro de 2024, domingo, estou aqui mais uma vez aqui na Feira da Marreta, aqui na cidade de Goiânia, estado de Goiás, para compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. Você que está passando agora aqui na Feira da Marreta, ouça a palavra de Deus e coloque em prática. A Bíblia diz lá em Lucas 11, 28, bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras de Deus
guardar é praticar a palavra. Feliz é aquele que ouve e pratica. Ouça a palavra de Deus e coloque em prática. Porque só o Evangelho tem o poder de transformar qualquer pessoa numa nova criatura. Só o Santo Evangelho. A Bíblia diz lá na primeira carta, segunda carta aos Coríntios 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O novo pensar, o novo agir, o novo sentir. Então dê crédito ao Evangelho. Ouça e pratique a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 13, a partir do versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia diz mais, Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Se arrepende enquanto é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Entregue a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Jesus te pede, Provérbios capítulo 23, versículo 26. Filho meu, dá-me o teu coração, e que teus olhos observem os meus caminhos. Entregue tua vida para o único Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Entregue sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. Eu quero começar com esse texto, porque ao Senhor Jesus Cristo toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. A Bíblia diz lá na primeira carta de Timóteo 2:5, o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. O único mediador, o único intercessor é Jesus Cristo. Não é Maria, não é Pedro, nem Tiago, nem João, não é Maomé, não é Alá, mas é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque ele foi o único que foi para o confronto com a morte e venceu a morte, e ele está vivo. Jesus Cristo ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por você. Por isso que ele é o único mediador, o único intercessor, porque ele está vivo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Eu vim pedir a tua atenção neste domingo para o Evangelho. Você tem uma alma. Ou ela vai passar na presença de Deus, ou para sempre condenado ao lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse 21:8. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Como é que você tem vivido nessa terra? Você tem vivido na prática do pecado a cada dia? Ou a cada dia você tem obedecido a Deus, ao Evangelho? Eu quero ler um texto da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 10 e 11.
Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 10 e 11, que diz: para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só o versículo 11. Toda língua confesse. Allan Kardec vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Maomé vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Buda vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Hitler, Stalin, Mussolini, todos os perversos e fascínoras vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você crendo ou não, um dia você vai estar de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Escute com atenção. Um dia, todos nós vamos estar assim, de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Os anjos, os serafins, toda a criatura espiritual vai estar de joelho dobrado, reverenciando e adorando ao Senhor Jesus Cristo, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a humanidade, de Adão até o último homem, vai estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os ateus, perversos, fascínoras, vão estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo, seus demônios, todo o império do mal, o anticristo e o falso profeta vão estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Você crendo ou não, um dia estarás de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz lá em João 3,30: é necessário que Jesus Cristo cresça e eu diminua. A Bíblia diz lá em Gênesis 18, Abraão falando a Deus: Senhor, eis que eu sou pó e cinza. A Bíblia diz mais, lá no Salmo 103, diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isaías 45 diz que somos caco de barro, entre outros cacos. Toda a humanidade, toda a criatura lhe deve total obediência ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, que é santo, perfeito, soberano, um Deus invencível, Criador do céu e da terra. Você crendo ou não, um dia você vai estar de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só o Senhor Jesus Cristo é digno de receber toda a adoração e reverência, porque Ele é Deus. Ele é Criador do céu e da terra. A Bíblia diz lá na primeira carta de João 5,20, diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
O único verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo e não há outro. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 43, versículo 11, diz assim: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador, fora de Cristo não há salvação. Só há salvação, só há vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. É no nome desse Deus que eu vim nesta manhã a estar compartilhando o Santo Evangelho. Dê ouvido à voz de Deus. Você que se encontra agora aqui na feira da Marreta, dê ouvido à voz de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Se o Espírito Santo vos falar, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração por causa do pecado. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Abra o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. A porta aqui é a porta do coração. Todos os dias Deus tem batido a porta do teu coração. Deixa o Senhor Jesus Cristo entrar na tua vida. Deixe o Senhor Jesus Cristo fazer morada no teu coração e na tua vida. Aproveite enquanto você ainda está vivo. Aproveite enquanto você está vivo, está respirando, está caminhando. Aproveite. Deixa o Senhor Jesus Cristo entrar na tua vida, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, a Bíblia é muito clara. Lá em Hebreus 9, 27 diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Depois disso a prestação de conta. Desceu a sepultura, é prestação de conta depois. As oportunidades Deus dá todas aqui na terra. O desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus, mas qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Tem muita gente que não quer ser salvo, que está na prática do pecado. Mas não é a vontade de Deus condenar ninguém. Se a pessoa está indo para o lugar de condenação eterna, está indo com as próprias pernas. Está indo porque está rejeitando o presente de salvação, que é a vida eterna. A Bíblia diz, lá em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. É a recompensa para quem vive no pecado, é a morte eterna. Essa é a recompensa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a salvação. Dom é presente de Deus, e Deus te disponibiliza de graça a salvação. A salvação é de graça. Você não precisa pagar nada para ser salvo. Basta que você se arrependa e obedeça o santo evangelho. Se arrependa enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Olha só o que aqui diz a palavra de Deus. Lá em Apocalipse 22, a partir do versículo 17, diz: o Espírito e a noiva diga vem. Quem ouve diga vem. Quem tem sede, quem quiser receba de graça da água da vida. De graça. Deus te oferece de graça. Você não precisa fazer sacrifício. Basta que você se arrependa. Basta que você abandone o pecado e obedeça ao santo evangelho. Não troque a salvação por meros momentos de prazer, porque tudo é temporário e passageiro. Não troque. Não vale a pena trocar a salvação por coisas temporais. Se você está fazendo isso, você está fazendo um péssimo negócio. A condenação eterna é por toda a eternidade. Se arrependa enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Olha o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 20, que diz assim, ó: mas a nossa pátria, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, e até sujeitar a si todas as coisas. A nossa pátria, a nossa cidade não é essa. Aqui só estamos de passagem. A Bíblia diz lá na primeira carta de Pedro 2,11: vós sois peregrinos e forasteiros, só estamos de passagem por esta terra, por este mundo. É aqui nessa terra que você vai escolher aonde você vai passar a eternidade, se no céu com Cristo ou para sempre condenado e excluído e afastado de Deus. A nossa pátria está no céu. A nossa pátria é a Jerusalém celestial. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja de Cristo brada todos os dias: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse planeta está contaminado com o pecado. Se arrependa enquanto é tempo. Abandone o pecado. Abandone os prazeres desta vida. A nossa cidade é a Jerusalém celestial. Eu queria que você pensasse nisso.
Eu não vim aqui para estar pedindo o teu dinheiro. Eu faço um trabalho totalmente voluntário. Esse trabalho é para o santo nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado, honrado e glorificado. Eu quero a tua atenção para o Evangelho. Se arrependa enquanto é tempo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz: o fim de todas as coisas é esta: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso aí é o fim de tudo, a conclusão de tudo. Temer a Deus é honrar a Deus. Guardar os mandamentos significa praticar a sua palavra, praticar a sua vontade. É dever de todo homem, de toda mulher. Ninguém está isento dessa responsabilidade de temer a Deus e praticar a sua vontade. A Bíblia diz lá no versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má. Deus vai trazer a juízo todas as obras. Cada um de nós que está aqui um dia vai participar do juízo final. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai escapar do dia da prestação de conta. Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Escute com atenção. Se arrepende enquanto é tempo. Cada obra praticada vai ser prestado conta. Cada palavra, cada pensamento, cada omissão vai ser dado conta diante de Deus. Pense nisso. Ninguém vai escapar do dia do juízo final. Essa palavra é para você pensar na vida que você tem levado. Você não vai poder dizer para Deus que ninguém pregou o Evangelho. Deus tem enviado os seus servos a pregar o Evangelho em todo o Brasil e até fora do Brasil, alertando que Jesus Cristo está voltando. Mas muitos não dão ouvido, estão com o coração endurecido, com o coração petrificado. Não querem o Evangelho, querem a sua religião, querem o pecado. É isso que querem, mas não querem Jesus Cristo. Escute com atenção. Se você rejeitar a Jesus nessa terra, se você viver a sua vida rejeitando a Cristo, no dia do juízo final Ele vai te rejeitar também. Porque foi o que você plantou. Se você planta em pecar, em desobedecer a Deus, em rejeitar a Deus, você vai colher condenação eterna. Por isso, pense nisso. Estou aqui pela tua alma te alertando e te avisando. Se arrependa, abandone o pecado. Arrependimento não é um sentimento, mas é uma mudança radical de vida. É abandono do pecado. Arrependai-vos e crede no Evangelho. Marcos 15. A Bíblia diz lá em Mateus 3:2: arrependai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependa enquanto é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. Na verdade, vamos analisar Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8, ali está descrito
8 tipos de pessoas que, se não se arrependerem, vão ser lançados ao lago de fogo e enxofre. 8 tipos, cada uma com o seu pecado. Eu quero ler e quero pensar um pouco com vocês. Eu quero meditar um pouco na palavra de Deus com vocês. Ouça o Evangelho. Receba Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele morreu por cada um de nós que está aqui na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. Jesus Cristo está vivo. Escute com atenção, Jesus Cristo quer passar a eternidade contigo no céu. Mas você quer passar a eternidade com Cristo no céu? Você quer a salvação? Então, se arrependa e obedeça a sua palavra. Eu quero ler Apocalipse 28. Olha só o que diz a palavra de Deus. O que diz as Escrituras. Apocalipse 28 diz: mas a todos quanto os medrosos ou os covardes. Deixa só, peraí. O folhetinho da palavra. A Bíblia leitada, a tua maravilhosa, abençoada palavra de Deus. Apocalipse 28 diz: Lá em casa eu não comi coisa assim. quanto, porém, aos covardes, quanto, porém, aos incrédulos, quanto, porém, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui são 8 tipos de pessoas com seus pecados, que, se não se arrependerem, vão ter como recompensa o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Se você se encaixa em algum perfil desse aqui, se arrependa. Enquanto a vida, a esperança. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:4, há esperança para quem está entre os vivos. Você está vivo? Você está respirando? A esperança para a tua vida. E a esperança não é religião, não é denominação, mas é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então vamos ver, um por um, o que significa. O que significa os medrosos ou os covardes? Então vamos analisar. Então o primeiro é os covardes. Quem não vai estar no novo céu e na nova terra? Apocalipse 28. Quem não vai ser salvo? Em primeiro lugar, os que vão ficar de fora são os indiferentes. O que significa os indiferentes? Ou seja, os covardes falam dos indecisos. O covarde é o indeciso. Em outras traduções, covarde também medroso e tímido. Então, é uma pessoa indiferente, uma pessoa indecisa. Daqueles que temem o perigo e fogem das consequências de confessar o nome
de Cristo. O covarde, o medroso, o tímido, ele se diz cristão, mas tem vergonha do seu Senhor e Salvador. Por isso, não prega o Evangelho, porque tem medo de ser perseguido, hostilizado, achincalhado. Tem medo. Os covardes, embora convencidos da verdade, o covarde, o medroso, o tímido, ele sabe que a palavra de Deus é a única verdade absoluta do planeta Terra. Ele sabe disso, mas prefere não se comprometer. Ele tem medo de perder os prazeres deste mundo. Tem medo de ser perseguido. Não tem coragem de assumir que é de Jesus Cristo. Esse aqui é o primeiro. Covarde, tímido ou medroso. Ele frequenta reuniões, até tem Jesus Cristo como Senhor, mas ele não prega o Evangelho, ele não prega a palavra de Deus, por vergonha ou por não perder prazeres desta terra, para não ser perseguido. Ele tem vergonha, ele tem medo. Olha só o que diz a Bíblia. Olha só o que diz a Bíblia. Lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas se qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Isso aqui é muito sério. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm vergonha de Jesus, têm vergonha de compartilhar o Evangelho. Só que o covarde, o tímido e o medroso, se não se arrepender, vai ser condenado. A Bíblia diz, olha, Mateus 25, 32. Olha só, ali Jesus falando, ali tem duas classes de pessoas, os justos, as ovelhas e os bodes. As ovelhas à direita, Jesus vai declarar que os justos, as ovelhas são justos, salvos. Jesus vai falar assim: vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aqui Jesus confessando diante do Pai, todos aqueles que o confessaram diante dos homens: vinde bendito de meu Pai. Agora, Jesus desprezando, Jesus negando, Mateus 25, 41, dizendo aos bodes, porque aquele que é covarde, que não compartilha o Evangelho por vergonha, ou porque tem medo, então ele é bode. Ele não é ovelha. Ovelha não tem vergonha de Cristo. Ovelha compartilha o Evangelho com todas as pessoas. Então Jesus vai falar aos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado por diabo e seus anjos. Aqui Jesus negando todos aqueles que o negaram diante dos homens. Isso é algo muito sério.
Portanto, se o covarde não se arrepender, ele vai ser lançado ao lago de fogo e enxofre. Olha só o que diz a Bíblia. Ezequiel capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz: ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor me dizendo: filho do homem, te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvar sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, morrerá no seu pecado, mas o seu sangue da sua mão requererei. Todo cristão é um atalaia de Deus, tem que proclamar o Evangelho. E se a pessoa não proclamar, o ímpio vai morrer no pecado, mas o sangue Deus vai requerer daquele que conhece o Evangelho. Muita gente conhece o Evangelho e não compartilha, é indiferente, não está nem aí para o pecador que está indo para o inferno. Se arrepende enquanto é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Se o covarde não se arrepender, vai para o lago de fogo e enxofre. O covarde, inclusive, fica participando do pecado com o ímpio, se diz cristão, mas fica no pecado, faz piada imoral, porque ele quer agradar os homens, mas esquece que desagrada a Deus. Estamos aqui, a Igreja de Cristo está aqui para agradar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, essa é a primeira classe, esse é o primeiro tipo de pessoa, o covarde. O covarde tem medo de compartilhar o Evangelho, porque tem medo de ser perseguido, achincalhado, zombado, ridicularizado. O apóstolo Paulo falou lá na segunda carta de Timóteo 3:12: todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O Senhor Jesus Cristo foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, a igreja primitiva foi perseguida. Não vai ser diferente conosco, nós também vamos ser perseguidos. Muitos não querem o Evangelho, porque o Evangelho confronta. O Evangelho é uma contracultura, a cultura imposta. A cultura imposta diz: peque à vontade sem remorso. E Deus fala, lá na primeira carta aos Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que é santificação? É uma vida separada do pecado. Então, o Evangelho tem não, o Evangelho tem arrependa-se. E o mundo diz, peque à vontade. O Evangelho é uma contracultura, a cultura imposta. Por isso que muitos não querem o Evangelho. Muitos não querem se arrepender, querem viver no pecado. É triste a gente ver muitos que se dizem cristãos, são das denominações, até falam ali na reunião, na denominação, eu sou cristão, mas quando chega aqui fora tem vergonha de Cristo.
Tem nome que vive, mas está morto. Lá em Apocalipse capítulo 3. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que não vai entrar no reino de Deus. Esse é o primeiro tipo de pessoa que não vai herdar a vida eterna, a salvação. Os covardes, tímidos, medrosos. Vamos ver o segundo. O segundo tipo são os incrédulos. Quem são os incrédulos? São aqueles que buscam outro caminho para a salvação. Rejeitam a oferta gratuita do Evangelho. Os incrédulos são aqueles que buscam a religião e não a Cristo. Entram pelo atalho das obras, pensando em receber, através delas, a vida eterna. No mundo multiplicam as religiões, escasseia a fé salvadora, pois larga o caminho que leva à perdição. Mateus 7, 14, 13, 14. Esse é o segundo tipo de pessoa que não vai entrar no reino dos céus, não vai herdar a salvação. Os incrédulos. Os incrédulos não creem no Evangelho, não creem na obra salvífica de Cristo, não creem. Vão em outras religiões. O incrédulo diz: eu vou fazer obras para ser salvo. Mas ninguém é salvo por obras. A salvação é pela graça. A salvação não é meritória, não é por mérito, não é por obra. A salvação é pela graça. A Bíblia diz, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2,